resolvendo equações. Na atividade de hoje, primeiramente a gente vai ver como que a gente pode fazer para o usuário poder digitar coisas na sua página web. Para isso a gente vai ver alguns elementos HTML que ainda não vimos. Essa é a cara da nossa atividade e o nosso objetivo é começar a usar JavaScript nas páginas, interagindo com as páginas. Então a ideia é que a gente vai criar código JavaScript para poder calcular as raízes reais de uma equação de segundo grau, daquela forminha lá que você já conhece, né? ax2 mais bx mais c igual a zero. Então você deve baixar os arquivos, os links estão na descrição e vai ser necessário você utilizar esses elementos HTML que a gente ainda não viu, como os campos de entrada de dados, os rótulos e os botões. Vamos ver aqui um exemplo de como que a gente pode fazer para criar uma página que contém esses elementos. Primeiramente eu vou criar uma pagininha, né, um index.html, vou deixar aqui no caso o Atom criar o esqueleto básico da página para mim, criar um títulozinho para poder ficar legal, e aí a gente já vai criar os elementos que o usuário vai digitar. Como eu estou com uma fomezinha aqui, nós vamos fazer uma página sobre pastéis. Aí vocês reparem o seguinte, já estou utilizando aqui 3 elementos HTML diferentes. Um é o label, que a gente traduz como rótulo, tem o input, input sendo entrada de dados, ou seja, o usuário vai escrever ou vai escolher alguma coisa, esse elemento HTML chama input, e a gente tem vários tipos para ele que a gente vai ver, né, mais adiante. E a gente tem o button, que é um botão. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, o label, que é o rótulo, ele abre e fecha, o button, ele abre e fecha, mas o input, ele só abre, ele não fecha, não existe barra input. Estou criando uma divzinha aqui para cada conjunto, só para a gente poder ter a quebra de linha, né? Um ficar abaixo do outro, fica legal. E aí, olha só, esse campo de quantidade de pastéis e preço do pastel, ele está muito grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar CSS para poder ajustar a largura deles, para eles não ficarem, né, tipo assim, ninguém vai comer tanto pastel assim, por mais fome que eu esteja nesse momento. Vou colocar aqui em pixels, mas poderia ter colocado também, por exemplo, 5EM. 5AM seria largura suficiente para eu digitar 5 caracteres, 5 números, por exemplo. E aí, olha só, os inputs que eu criei para quantidade e preço do pastel, eu coloquei com type igual a number. Esse é um tipo de input do HTML. O usuário vai poder digitar números e apenas números ali. Se eu colocar type text, ele vai poder colocar qualquer coisa. Então, se for, por exemplo, um nome, né, para ele digitar, eu vou colocar o type text. Então, esse campo de entrada em HTML, ele é esse elemento input. E, como eu falei, tem vários tipos. A gente vai ver o text, mas existe também o date, existe o number, que a gente já usou. Então, olha só que legal. Eu posso colocar aqui, né, o input com o type. Eu posso colocar um ID, se eu quiser, por exemplo, estilizar. Ou então, se eu quiser acessar esse elemento via JavaScript, pode ser interessante eu colocar um ID. E se eu quiser um valor padrão que já vem preenchido, eu posso usar um atributo que chama value. Se eu não colocar esse atributo, ele vai vir vazio. Aí olha só que legal. Como eu coloquei input number, eu só posso digitar números. Se eu tentar digitar texto e eu estou apertando o meu teclado, não está acontecendo nada. E além disso, pelo fato de ser number, o navegador coloca essas setinhas aqui também. E aí, para a gente poder estilizar, definir a largura e outras coisas, borda, fonte, font size, etc., a gente vai usar CSS, né? Igual a gente já está acostumado. Se eu quiser, por exemplo, colocar um estilo da largura 40 apenas para os inputs com o tipo number, eu vou usar um seletor de atributo. Então, isso aqui eu estou selecionando todos os inputs, porém, apenas os que têm o atributo type igual a number, que no caso, né, seria isso aqui. Então, vamos ver esses atributos aí. A gente tem, né, o atributo value, que serve para a gente definir o valor inicial. Mas a gente tem também atributos min e max, que servem para a gente definir os valores mínimos e máximos. Nesse caso aqui, eu não defini um valor inicial,
Mas aí, ó, se eu apertar uma setinha para cima, ele já colocou o valor mínimo aqui. Setinha para cima, setinha para cima. Agora, setinha para cima aqui, ele não deixa ir além. E se eu colocar setinha para baixo, ele também não deixa ir além. Também não deixa eu digitar, não. Também tem o valor que é um atributo que é o step. O step é um passo. Beleza, quando eu apertar a setinha para cima, quanto que ele vai incrementar? Nesse caso aqui eu falei, ele vai incrementar ou decrementar de 0,2. É muito importante que todo input ele tem um rótulo associado. Um rótulo é uma etiqueta, né? É tipo assim, o que é para eu escrever nesse campo aqui? O usuário tem que saber o que é para ele escrever, selecionar, etc. E o HTML ele tem esse elemento que chama label. Nesse caso aqui, ó, né, o label é pastéis e aí do lado tem o input aqui dentro. E aí olha só que interessante. É muito importante também que o usuário ele consiga associar, beleza, esse label aqui é referente a este input. E a gente pode fazer isso de duas formas. A gente faz o seguinte, ó, a gente abre o label e fecha o label. Aí a gente coloca tanto o texto referente a esse rótulo, quanto o input dentro do label. Essa é a primeira forma, tá? Então, esse label está associado a esse input. Mas eu também posso colocar um elemento irmão do outro, não dentro, mas irmão. Eu posso colocar o label pastéis aqui, aí já fechei ele aqui. E aí, eu vou ter um input, que é irmão dele, mas para eu poder indicar que esse label ele é referente a esse input, eu tenho que colocar esse atributo for. E esse for ele vai conter um valor que é igual ao ID desse input aqui. Então, é um label para quem tem este ID aqui. O que mais que eu ganho com usar esse label da forma certa, além de pontos como professor? Você ganha o seguinte, você pode clicar no rótulo e na hora que você clica no label, o foco é movido para dentro do input. Tá? E isso é muito importante, especialmente quando a gente tem um outro tipo de input, que é o checkbox, que é aquela caixinha com um Vzinho que você marca. Como a caixinha é muito pequena, se você não colocar o texto ao lado da caixinha como um label para a caixinha, o usuário vai ter só os pixels da caixinha, que são muito poucos pixels, para poder clicar. E aí, se ele não tem um controle muito bom do mouse, vai ser uma experiência de usuário muito ruim, tá? Então, é muito importante ele poder clicar no texto e o texto ativar ou desativar a caixinha ou o outro input que seja. E a gente tem os botões de ação. O botão, ele é o elemento button, como a gente já viu. E aí, o texto que a gente colocar aqui dentro, entre o button e o barra button, é o que vai aparecer dentro do botão. Só que olha só, fazendo isso a gente pode clicar nesse botão à vontade, mas nada acontece. Para a gente especificar que algo deve acontecer quando um botão é clicado, aí a gente precisa de JavaScript. Neste trechinho de código aqui de 4 linhas, a gente está atrelando um certo comportamento a esse botão. A gente não vai entender ele certinho agora, porque isso aí é tópico mais para frente. Mas saibam que tendo este botão aqui e este trechinho, toda vez que a gente clicar nesse botão, a gente vai colocar no console essa carinha aqui, que é um cachorrinho com bochechinhas rechonchudas. Então, dado que a gente quer escrever JavaScript nas páginas, vamos ver como é que a gente faz para poder inserir código JavaScript em páginas HTML, todas as formas diferentes.